Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? O Ancelotti conseguiu tudo que ele queria nesta sexta-feira, dia 26 de abril de 2024, e eu vou falar sobre isso, sobre a vitória do Real Madrid, sobre o que vai acontecer com Arda Güler. Enfim, vou falar tudo neste vídeo. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa aquele like no vídeo e os comentários por aqui. Primeiro, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 1-0, jogando fora de casa no Campeonato Espanhol. E, como eu dizia, o Ancelotti conseguiu tudo o que ele queria nessa partida. Primeiro, dar descanso aos jogadores que a gente deve ter em campo no time titular na partida da próxima terça-feira, jogo de ida das semifinais da Champions contra o Bayern de Munique. E depois somar os 3 pontos com os jogadores que ele escolheu colocar em campo, que talvez um ou dois possam repetir na escalação que a gente vai ver contra o Bayern. Mas a grande maioria dos jogadores que entrou em campo contra a Real Sociedad são jogadores que têm menos minutos. E mesmo assim o Real Madrid conseguiu vencer mais uma partida, conseguiu abrir momentaneamente, até o Barcelona entrar em campo, 14 pontos de vantagem sobre o Barça. Isso que quer dizer, se o Barcelona tropeçar nessa rodada agora do fim de semana, pode ser que o Real Madrid já possa ser campeão espanhol na próxima rodada. Então, deu tudo certo para o Carlo Ancelotti, que conseguiu somar 3 pontos importantes para se aproximar do título do Campeonato Espanhol e ainda por cima deu descanso aos jogadores que devem estar no time titular na partida contra o Bayern de Munique. Bom, começando pelos jogadores do time titular, o Ancelotti fez um rodízio muito grande. Se a gente for comparar com o time que entrou em campo no El Clássico no último fim de semana, ele mudou 9 jogadores da escalação. Começando pelo gol, que hoje o Kepa foi o goleiro do Real Madrid, fez uma boa partida, não fez uma partida ruim. É verdade que ele não foi exigido absurdamente, mas nas defesas que precisou aparecer, o Kepa apareceu. O Carvajal foi o lateral direito. O Carvajal foi titular porque ele não estará à disposição no jogo contra o Bayern de Munique, já que ele vai cumprir a suspensão por acumulação de cartões amarelos depois de ter recebido o cartão no jogo contra o Manchester City. Os demais pendurados do Real Madrid, todos foram limpos. A gente teve limpa de cartões para essa semifinal. O ponto é que o Carvajal, como ele estava pendurado e recebeu o cartão, ele vai ter que cumprir a suspensão. De resto, todo mundo zerado no Real Madrid. Dupla de zaga no jogo contra a Real Sociedad, Militão e Nacho. Já vou falar um pouquinho mais sobre o jogo do Militão, porque ele voltou a ser titular, foi titular pela primeira vez hoje, depois da lesão, grave lesão no joelho de ligamento cruzado. E já vou falar um pouquinho mais sobre se o Militão pode ou não jogar contra o Bayern de Munique e como é que foi a partida do Militão. O Nacho, que é um dos que pode jogar contra o Bayern, porque a gente não sabe quem vai ser o companheiro do Rüdiger. Na lateral esquerda, o Fran Garcia, porque o Mendy nem viajou lá para San Sebastián, porque ele é um dos jogadores que tem mais sobrecarga e o Ancelotti já tinha falado que ia reservar ele pensando no jogo contra o Bayern de Munique. Então, ele já não jogou o El Clássico por causa disso e o Ancelotti está reservando o Mendy para o jogo contra o Bayern. Tchouaméni foi o primeiro volante, ele também pode jogar na partida contra o Bayern de Munique. No meio de campo a gente teve Modric e Ceballos, acompanhados de Brahim, que fez, digamos, a função ali que costuma fazer o Bellingham, desse engante. O Real Madrid também em alguns momentos atuou meio com 4-3-3, com Brahim na esquerda e Arda Güler na direita. Foi a primeira titularidade do jovem turco em La Liga. Ele já tinha sido titular num jogo da Copa do Rei da Espanha, mas foi a primeira titularidade em La Liga, inclusive o jogo no Campeonato Espanhol que a gente mais viu o Güler jogar, né? Ele ficou em campo 68 minutos e eu já vou falar um pouquinho mais sobre o jogo dele também. Brahim e Rossello. Esse foi o time titular do Real Madrid nessa partida. O jogo não teve aquela intensidade que a gente está acostumado, foi um jogo um pouco mais arrastado, digamos assim. A Real Sociedad ficou mais com a bola, teve mais posse de bola em toda a partida do que o Real Madrid, mas a gente sabe como é que é o Real Madrid, um time muito camaleônico, que não precisa necessariamente ter a bola para ser perigoso, né? E foi justamente o que aconteceu. No primeiro chute a gol do Real Madrid, o primeiro gol do Real Madrid, foi uma falha total da defesa da Real Sociedad. O Carvajal foi lançado sozinho, estava sozinho na direita. Lançaram o Carvajal, que entrou pela direita e cruzou. A bola cruza toda a área da Real Sociedad e ninguém tira ela de lá. Ela passou por todo mundo
e chegou no pé do Arda Güler, que estava jogando meio como um ponta-direita, assim, mais pela direita do campo, mas ele soube ler bastante os espaços naquela movimentação muito de alterar posições, que tem esse ataque do Real Madrid, ele é muito móvel, né? E o Arda estava pela esquerda, e aí ele chuta com a perna esquerda, que é a perna boa dele, entre aspas, porque ele também joga muito bem com a direita, e chuta entre as pernas do Remiro e faz o seu segundo gol com a camisa do Real Madrid, o segundo dele em 6 jogos em La Liga. Arda Güler tem uma grande expectativa aqui em Madrid para ver ele com mais continuidade, e eu acho que nesses jogos da reta final do Campeonato Espanhol, muito provavelmente a gente vai ver um pouco mais dele. Ele é um jogador que todo mundo fala da qualidade e do talento que ele tem, só tem 19 anos, né? O ponto no Real Madrid é que ele ficou, os 6 primeiros meses dele no Real Madrid foram para recuperar de 3 lesões consecutivas. Então o Ancelotti foi indo com muito cuidado com ele nesse retorno de dar minutos a ele, né? E o time também estava encaixado, estava jogando jogos importantes, estava jogando jogos decisivos e não estava dando para dar essa sequência de minutos para ele, que eu acho que ele vai ter nessa reta final de Campeonato Espanhol. Foi o 6º jogo dele em La Liga, ele já tinha disputado também Copa do Rei, também Supercopa da Espanha, não estreou ainda na Liga dos Campeões, vamos ver se ele joga. Mas foi um bom jogo do Arda Güler, eu acho que ele se movimentou muito bem, dava pra ver isso no jogo, mas vendo o mapa de calor dele também dá pra ver como ele se movimenta bastante, o que é algo importante tanto se ele atuar um pouco mais para trás, no meio de campo, como atuando mais para frente, como ponta, né, ou como segundo atacante, é importante para ele saber ler essa movimentação, que o ataque do Real Madrid atual tem muito isso, né? Funciona muito dessa forma. E eu acho que ele mostrou que ele pode encaixar dentro desse sistema de jogo, né? Foi um jogo, repito, bastante bom do Arda Güler, que marcou o gol da vitória para o Real Madrid e ainda sai sendo eleito pelos votantes como o melhor jogador em campo. A Real Sociedad empata a partida alguns minutos depois, o gol do Arda Güler é aos 29, empata aos 32, mas o gol é anulado, o gol do Cubo, por uma falta prévia no Tchouaméni. A verdade é que o jogo não foi assim super intenso, super de lá e cá. A Real até ficou um pouco mais com a bola no segundo tempo, até o Real Madrid tentou ser um pouco mais protagonista com a bola. Mas assim, o Real Madrid tem uma média de finalizações em jogos de La Liga de quase 16 finalizações por jogo. Nesse jogo foi de 5, o Real Madrid finalizou 5 vezes, sendo que 3 foram no gol, mas finalizou 5. A média de finalizações no gol do Real Madrid em La Liga é de quase 7, o Real Madrid finalizou 3. Então foi um jogo com muito pouca produção ofensiva, pelo menos da que a gente está acostumado a ver o Real Madrid neste campeonato espanhol, foi bastante abaixo. Mas aí são diferentes os fatores, choveu bastante, o campo estava um pouco mais pesado pela chuva, a Real Sociedad é um time que gosta de ficar com a bola, então dificulta também que o Real Madrid tenha mais posse, que seja mais vertical, porque o sistema da Real Sociedad meio que de povoar bastante para não te deixar associar muito o jogo. Então foi um jogo um pouco, assim, com intensidade bem diferente do que a gente está acostumado, mas a gente conseguiu ver coisas boas desse jogo, que foi: o Kepa fez um bom jogo, o Arda Güler apareceu e vimos o Militão disputar toda a partida. 96 minutos do Militão somando os acréscimos do jogo, né? É um jogador extremamente importante para o Real Madrid, e o que deu para ver nessa continuidade, porque até então ele tinha disputado 25 minutos só em 4 jogos desde que ele tinha voltado de lesão, e a gente conseguiu ver ele com uma continuidade, é que o Militão aquele Militão antes da lesão, ele tá aí, né? Ganhou duelos, ganhou a maioria dos duelos, não foi agressivo, né, que ele tem um jogo de duelar contra o rival, porque também não teve essa necessidade. Foi rápido na medida do que o jogo pedia para ele ser rápido. Acho que ainda falta um ponto físico, mas é normal, porque ele precisa de uma continuidade. Nem é tanto físico, mas é aquela continuidade que só o ritmo de jogo te dá, né? O Ancelotti falou depois da partida que existe a opção do Militão ser titular contra o Bayern de Munique, ou no jogo de ida ou no jogo de volta. Mas eu acho que, em geral, eu acho que a ideia do Ancelotti, pelo menos pro jogo de ida, é ter alguém com um pouquinho mais de ritmo, né? Aí não sei se é o Nacho ou se é o Tchouaméni, ou talvez ele veja que o Militão, nesses dias até o jogo, possa estar nesse total ritmo, porque ele vai enfrentar um ataque
infinitamente mais móvel e que vai te complicar muito mais do que o ataque da Real Sociedad, né? O ataque do Bayern de Munique é outra coisa. Então vamos ver quem vai ser o companheiro do Rüdiger, acho que essa é a principal dúvida na partida, mas foi muito bom o jogo do Militão, dá pra ver que é realmente o que o Ancelotti tem falado, precisa de mais minutagem para ir tendo ritmo de jogo mesmo, mas o Militão tá de volta. Courtois, que já está treinando com o grupo há alguns dias, o Ancelotti voltou a reafirmar que quer que ele seja titular na partida contra o Cádiz, na próxima do Campeonato Espanhol, e ele não está descartado para o jogo de volta contra o Bayern de Munique, pelo menos é o que o Ancelotti falou. Acho que nem Militão e nem Courtois estão descartados para o jogo de volta das semifinais. Outros pontos positivos. Entraram no segundo tempo e tiveram mais ou menos uns 20 minutos de jogo. Vini, Valverde, Camavinga, Rüdiger e Lucas Vázquez. Os 5 devem ser titulares na partida contra o Bayern de Munique. O Ancelotti não quis deixar eles totalmente sem jogar e manter um pouquinho o ritmo de jogo, né? O Lucas Vázquez vai ser titular porque o Carvajal tá fora, porque cumpre suspensão. O Bellingham não jogou. O Rodrigo nem viajou porque tá atravessando um processo gripal, ficou aqui em Madrid. O Mendy, como eu falei, também não viajou por causa dessa sobrecarga, quer estar 100% pro jogo contra o Bayern. O Lunin descansou, ele tinha jogado praticamente tudo depois da Supercopa. Então acho que o Ancelotti conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer nesse jogo. Conseguiu dar minutos para quem tinha menos minutos. Acho que alguns entregaram até mais do que a gente imaginava, né, dos que tinham menos minutos. Conseguiu dar essa sequência para o Militão, que era importante. Saiu com os 3 pontos, conseguiu dar descanso para a galera que vai ser titular contra o Bayern de Munique. Acho que deu tudo certo dentro do planejamento do Ancelotti. Como eu disse, o Real Madrid vai dormir com 14 pontos de vantagem sobre o Barça. Veremos como é que se vai ser contra o Cádiz ou vai ser na sequência, mas enfim, o Real Madrid está mais próximo ainda do título do Campeonato Espanhol. O Real Madrid soma 32 jogos consecutivos marcando gols. E na temporada inteira, nos 47, em apenas um não marcou gol. É um time que tem uma produção ofensiva importante, é o time com o melhor ataque da Espanha, continua tendo a melhor defesa, hoje não sofreu gols de novo. É o que é importante sempre para o Ancelotti sair dos jogos sem sofrer gols. E vamos ver, porque o Bayern de Munique vai ser um desafio diferente para o Real Madrid. É um time que costuma produzir muito ofensivamente e que costuma ter problemas defensivos, né? Então vamos ver como é que o Ancelotti vai estudar para colocar o melhor time possível para enfrentar este Bayern em campo. Tem agora alguns dias para pensar quem é que vai ser o companheiro do Rüdiger, mas o resto da escalação a gente mais ou menos, se não tiver ninguém com problema, já imagina qual vai ser contra o Bayern de Munique. O Real Madrid chega na Alemanha na segunda, a gente vai ter entrevistas coletivas e todo o pré-jogo que vocês acompanham na TNT. E depois, na terça-feira, Bayern de Munique, Real Madrid. Jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Entramos em dias importantíssimos por aqui. E claro, vou trazer conteúdo para vocês aqui para falar sobre Liga dos Campeões que está voltando. E semana que vem tem Bayern e Real Madrid. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e os comentários sempre por aqui. Eu volto muito provavelmente com Suba no Banquinho na segunda e também com prévia do jogo. Beijo para vocês.